dia 26 de fevereiro de 2016. O TCE na TV está no ar e neste momento também é transmitido simultaneamente pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Acompanhe os destaques desta edição. Oportunidade pedagógica. Escola de Contas, conselheiro José Amado Nascimento, define calendário de cursos para promover a capacitação de servidores e jurisdicionados. Solidariedade. Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços do TCE faz doações à creche Ação Solidária Almir do Picolé. Fiscalização e controle. O balanço semanal dos processos julgados esta semana pelos conselheiros nas sessões das câmaras e do Pleno. E ainda... Apesar da obrigação legal de investimento de 15% na saúde, ela é um dos grandes problemas hoje da sociedade brasileira. Vamos discutir saúde aqui no TCE na TV, na entrevista com o Dr. Marcos Kruger, diretor clínico do USE. Estas são as manchetes de hoje da revista eletrônica que leva até você as notícias do Tribunal de Contas de Sergipe. Olá! Quando o assunto é capacitação pedagógica, o Tribunal de Contas do Estado não mede esforços para levar conhecimento aos servidores públicos e jurisdicionados. E a Escola de Contas do TCE, conselheiro José Amado Nascimento, a responsável em promover os cursos. Confira os detalhes na reportagem de Tamires France. O conselheiro Carlos Alberto Sobral, diretor da Ecojan, já tem definido o calendário semestral deste ano de cursos oferecidos para os servidores do TCE. Dizem que cultura é poder, conhecimento é poder, ignorância é queda, é perda. Cada vez que o cidadão melhor se qualifica, vai ter mais condições, vai ter mais conhecimento, portanto, poder de ajudar o serviço público. São aproximadamente 20 cursos que serão ministrados neste primeiro semestre por mestres e doutores especialistas em diversos temas. A nova legislação, a apresentação do sistema de auditoria pública, o papel dos servidores são os principais assuntos que serão ministrados em treinamento aos novos servidores efetivos aprovados em concurso público, realizado em 2011 e que foram nomeados recentemente pela atual gestão. Nesse sentido, estamos fazendo alguns módulos para os servidores recém-concursados, necessariamente poderão outros estar presentes, e que trata justamente da nossa legislação própria de auditorias operacionais, legislação tributária que incide sobre, principalmente, prestação de contas, porque eles têm o ornamento técnico, mas a especialização só se aprende na vida prática. Também serão disponibilizados cursos para membros e servidores do Ministério Público, servidores municipais, alunos de escola pública e, claro, para todos os servidores do TCE. De acordo com o diretor da Ecojan, Carlos Alberto Sobral, um dos treinamentos que merece destaque tem como tema obras hidráulicas, canais, esgotos e adutoras, que tem como público-alvo os engenheiros do TCE. Para também reciclar os servidores da casa novos e antigos. Eles precisam também ficar mais atualizados quanto a isso. E essa forma excelente que a escola encontra é de presencialmente fazer com que eles aprendam isso. No Departamento de Engenharia do TCE, conversamos com o analista de controle externo e engenheiro civil Gustavo Nunes. Ele é servidor do TCE desde 2014 e desenvolve várias atividades no Departamento de Engenharia, como, por exemplo, inspeções, auditoria operacional, análise, e reconhece que os cursos promovidos pela Ecojan potencializam o trabalho dele. Eu estou com algumas obras que eu preciso desse conhecimento para poder tentar dar um parecer mais conclusivo, entendeu? Então, é muito importante essa iniciativa do TCE em fazer esses cursos para atualização. Ele não só faz esses cursos, como também mantém convênios com instituições que podem disponibilizar laboratórios para a gente
ter um pouco mais de embasamento técnico para dar os nossos pareceres, que são muito importantes para a sociedade. Assim como o servidor Gustavo Nunes, a gente encontra aqui no Tribunal de Contas outros servidores com ainda mais tempo de trabalho, como é o caso da engenheira civil Nelma Silva, que trabalha aqui há 18 anos e acumula na bagagem cursos nas áreas de obras públicas, contabilidade e auditoria governamental. A gente sempre tem que estar se atualizando, porque tudo muda muito. Então, as resoluções mudam, as leis mudam e a tecnologia em obras públicas muda muito. Então, a gente tem que sempre estar se atualizando. Por falar em capacitação, servidores recém-empossados após concurso público do TCE participaram esta semana de curso promovido pela Ecojan. Confira! O primeiro treinamento oferecido pela Escola de Contas, conselheiro José Amado Nascimento, foi ministrado pelo diretor técnico do órgão, Gustavo Gurgel. Ele palestrou sobre as competências dos tribunais de contas no país, as formas de exercício e frisou aos novos servidores efetivos que o trabalho do Tribunal de Contas vai muito além da função de conferir os gastos públicos. A partir da nossa legislação, da legislação que vem desde 2011 sendo atualizada, nós estamos mostrando aos servidores não só as competências do tribunal, mas também sua composição, sua estrutura, isso para que eles tenham uma ideia do que nós fazemos e do quão importante é nosso trabalho para a sociedade. O presidente do TCE, Clóvis Barbosa de Mello, também ministrou durante o curso. Explicou quais são as principais formas de controle dos tribunais de contas, apontou como as fraudes são descobertas e destacou as principais formas de controle nos tribunais. Eles estão tendo a oportunidade de conhecer algumas das experiências nossas em termos de inspeções, de auditorias feitas em órgãos públicos. Tudo isso para que ele perceba o papel importante que tem o Tribunal de Contas no seu serviço de controle externo das atividades dos órgãos públicos. Os servidores demonstraram entusiasmo durante o primeiro treinamento. É o caso do servidor Gabriel Barreto. Ele considera o curso essencial para as atividades que irá exercer como analista de controle externo 1. A atividade de controle da administração pública é extremamente relevante para manter, vamos dizer assim, a ordem, a própria ordem dos gastos públicos, dos investimentos do setor público. Emiliana Aparecida já era servidora da Corte de Contas e ocupava o cargo de analista de controle interno 1. Acho muito importante, né? Apesar de já ser servidora da casa, mas esclarecimentos são sempre bem-vindos, né? Sobre o cargo, inclusive, a diretoria técnica, sobre todo o funcionamento daqui. A seguir, Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços do TCE faz doações à creche Almir do Picolé. E ainda, a gente traz o balanço dos processos julgados esta semana pelos conselheiros durante as sessões das câmaras e do Pleno. Não saia daí, a gente volta já! Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade sergipana de Maruim, em 22 de outubro de 1936, o bacharel em Direito formado na primeira turma da Universidade Federal de Sergipe, Hildegardes Azevedo, foi nomeado conselheiro do TCE em novembro de 1986 pelo então governador do estado João Alves Filho, para ocupar a vaga deixada com a aposentadoria do conselheiro Carlos Alberto Barros Sampaio. Na Corte de Contas sergipana, Hildegardes Azevedo assumiu os cargos de vice-presidente e presidente do órgão por 2 vezes. Em 2006, Hildegardes deixou o Tribunal de Contas do Estado para se aposentar. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Estamos de
de volta. E agora, para destacar as doações da Diretoria de Controle Externo de Obras e Serviços do TCE à creche do loteamento Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro, que atende a dezenas de crianças carentes da região. O assunto é um dos destaques de hoje do Giro de Informações. Em fase de planejamento estratégico, Diretoria de Controle Externo homenageou Almir do Picolé. O gesto foi para lembrar que o trabalho de controle externo é um zelo para que todas as pessoas tenham seus direitos garantidos e vivam com dignidade. E quando há controle externo, há combate à pobreza. Chegamos no momento do planejamento estratégico, que é o de tratar dos anseios da sociedade, dos serviços que nós queremos prestar à sociedade. E nós tivemos a ideia de trazer aqui Almir do Picolé para representar esta sociedade a quem a gente quer prestar um bom serviço, a quem a gente quer entregar serviços públicos de melhor qualidade. Na ocasião, os servidores que compõem a diretoria fizeram doações de alimentos para a creche Almir do Picolé. O idealizador da entidade, que presta assistência social a famílias de baixa renda, emocionou-se com o gesto. Membros do Núcleo de Planejamento Estratégico da Corte de Contas definiram metodologias para a elaboração do planejamento estratégico do órgão. A equipe elaborou e aplicou um questionário que foi respondido por servidores efetivos, comissionados e profissionais terceirizados de todos os setores da casa. De acordo com o membro do núcleo, Wagner Silva, por meio do questionário será possível identificar pontos fortes e fracos. A gente vai fazer toda a análise dos dados que a gente coletou. Em seguida, a gente vai levar esses dados para os gestores, assessores, pessoas responsáveis. E em cada setor a gente vai sentar com esse pessoal para levantar esses principais projetos que a gente pode estar resolvendo dentro de cada setor, né? Durante o ciclo de palestras para os novos servidores da casa, o analista de controle externo 2, Ismar Viana, abordou sobre aspectos gerais dos tribunais de contas e explicou ponto a ponto como funciona o processo de controle externo. Possibilita que tanto o novo servidor quanto aquele que está administrando o curso consiga aprimorar mais, consiga melhorar a forma de trabalho em si. Hoje, o TCE realiza a primeira Sexta-feira Cultural deste ano aqui no Espaço Cultural Ministro Carlos Aires Brito, que fica no hall de entrada do TCE. O evento conta com a exposição fotográfica Deda Presente. As fotos do governador Marcelo Deda foram registradas sob o olhar da fotógrafa Janaína Santos. Além da exposição, haverá também a apresentação do poema O Lobo, de Marcelo Deda, com leitura e performance textual do poeta Wilton Santos de Jesus, da Academia Estanciana de Letras. Além de fotos de autoria de Janaína Santos, a Sexta-feira Cultural vai expor também fotografias de autoria do próprio governador e ainda o lançamento das comemorações alusivas ao centenário de nascimento dos conselheiros Manuel Cabral Machado e José Amado Nascimento. E o TCE na TV divulga agora a prestação de contas dos conselheiros do TCE no julgamento de processos apreciados esta semana durante as sessões das câmaras e do Pleno. Confira! Na sessão da primeira Câmara do TCE, realizada esta semana, foram julgados 24 processos, dentre relatório de inspeção, aposentadorias, reformas por invalidez, transferências para a reserva remunerada e pensão previdenciária. Já na sessão da segunda Câmara, foram julgados 14 processos. Na pauta, recurso de reconsideração, aposentadorias, pensões previdenciárias e transferências para a reserva remunerada. No Pleno, o colegiado julgou 11 processos e 2 protocolos. Contas anuais, rescisórias, denúncias e representação foram os assuntos tratados. Dentre os julgamentos, decisão de relatoria da conselheira Angélica Guimarães, de expedição de medida cautelar determinando ao município de São Domingos prioridade ao pagamento do magistério até o 5º dia útil do mês, determinando ainda, caso não seja feito o pagamento, multa diária no valor de R$1.000. É uma medida preventiva, né? O prefeito tem recursos em caixa e ele deverá, a partir de agora, né, efetivamente realizar os pagamentos até o 5º dia útil dos meses subsequentes
ao trabalho realizado pelos professores. Todos os votos foram aprovados por unanimidade pelo colegiado e, em alguns casos, ainda cabe recurso junto ao TCE. Para saber mais detalhes dos julgamentos, é só acessar www.tce.se.gov.br e clicar no portal de serviços. Em instantes, no quadro Entrevista, o assunto em destaque é saúde pública, alvo de fiscalizações permanentes do Tribunal de Contas do Estado. O repórter Messias Carvalho conversa com o diretor clínico do maior hospital público de Sergipe. O TCE na TV vai a um rápido intervalo e volta já. Memórias. Tribunal de Contas de Sergipe. Nascido na cidade de Nossa Senhora da Glória, no dia 29 de novembro de 1927, o bacharel em Direito José Carlos de Souza foi nomeado conselheiro do TCE em 1980 pelo então governador Augusto Franco. Na vaga aberta com a aposentadoria do conselheiro João Evangelista Maciel Porto. Na Corte de Contas do Estado, José Carlos de Souza ocupou os cargos de corregedor-geral e vice-presidente do órgão. Em abril de 1996, José Carlos deixou o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado para se aposentar, mas atualmente contribui com trabalhos pedagógicos em prol do órgão. Memórias, Tribunal de Contas de Sergipe. No quadro Entrevista dessa semana, o repórter Messias Carvalho conversa com o diretor clínico do Hospital de Urgência de Sergipe, o médico Marcos Kruger. Na pauta, os desafios de oferecer uma saúde pública de qualidade no estado. Veja. Em Sergipe, o panorama não é diferente. A saúde se transformou num dos grandes embrólios de gestão. O Tribunal de Contas do Estado tem feito rigorosas fiscalizações quanto ao investimento legal do percentual de saúde, do percentual de arrecadação na saúde. Mas o que é que está acontecendo? Eu, aqui no TCE na TV, converso com o Dr. Marcos Kruger, que é diretor clínico do Hospital de Urgência do Estado. Dr. Marcos, muito obrigado por essa entrevista. O senhor tem vivido bem de perto essa agonia da saúde em Sergipe. Onde é que está o problema? Bom, Messias, o primeiro problema está no grande conceito que se tem de saúde no Brasil hoje. Recentemente, vimos os pré-candidatos à presidência dos Estados Unidos, do Partido Republicano, colocar na questão das mudanças do sistema de saúde americano. E a maioria dos candidatos, inclusive a Hillary Clinton, que é uma das favoritas, dizendo que o sistema que se quer implantar nos Estados Unidos, que é muito parecido com o nosso atual SUS aqui no Brasil, é um sistema caro, inaplicável para eles, né, e pouco eficiente. Isso é muito preocupante, porque o SUS foi formulado de forma universal, né, de forma gratuita. No entanto, ele sofre hoje de um grande mal chamado financiamento. O que nós vamos fazer mediante as demandas que estão cada vez mais crescentes, frente ao financiamento, frente aos recursos, ao dinheiro, que é cada vez mais escasso. Então, esse é o maior desafio da saúde hoje, buscar recursos para que essa grande demanda seja nutrida, seja mantida, seja satisfeita, já que hoje o sistema ele é integral e universal. Olha, os tribunais aplicam rigorosamente a regra, a fiscalização em torno daquilo que deve ser investido na saúde. O senhor defende o quê? Tem que mexer no percentual? Estados e municípios já reclamam que não podem pagar mais. Isso. O que o senhor defende? Veja, o que nós acreditamos como modelo de saúde é que existe hoje um movimento dentro do próprio Ministério Público a nível nacional discutindo a possibilidade de mudar o SUS para um sistema escalonado. Eu não chegaria a tanto, mas nós temos que definir prioridades. A prioridade do Estado, acredito no modelo de Estado leve, um Estado que se preocupe basicamente com educação, saúde e segurança pública, e esse Estado tem que se livrar de coisas, de estruturas que não lhe servem. Então, por exemplo, a educação englobaria educação no trânsito, educação formal, educação para a saúde, várias matrizes de educação. Isso seria função principal do Estado. A saúde é a mesma forma, a segurança pública com certeza. Mas existem outras áreas do Estado que o Estado brasileiro não deve se preocupar mais. Se nós pudéssemos nos livrar dessas áreas, passar isso para a iniciativa privada, através de agências reguladoras, controlar essas atividades, o Estado mais fino, mais leve, mais ágil,
com certeza sobraria recurso para a educação, para a saúde, para a segurança, Agora, que são prioridades do povo. É uma proposta revolucionária. Enquanto elas não vêm, os 15% não cobrem, as despesas, os repasses também não. E o doutor Marcos Kruger tem liderado algumas equipes à frente de um programa que visa a prevenção, né? Evitar, porque o custo saúde hoje é muito alto, também por conta do comportamento do cidadão, especialmente no trânsito. Que programa é esse? Isso, Messias, é o seguinte, a população deve entender que dentro desse contexto que nós falamos aqui, dos custos elevados, das demandas que são crescentes e dos recursos pequenos, nós podemos mudar o comportamento e melhorar essa relação. A própria população pode ajudar. Em que sentido? Quando você gera um movimento no trânsito muito grande, quando você gera eventos que causam custo ao sistema de saúde muito elevado, como, por exemplo, o acidente de moto, o evento com motocicleta, que o IPEA divulgou recentemente, que chega a custar R$152 mil, em média no Brasil. O custo Sergipe vai para 120 mil, mais ou menos. Então, se esses eventos são evitáveis e a população, através da prevenção, começa a evitar esses eventos, nós vamos ter uma economia, para que essa economia possa ser usada, então, esse recurso pode ser usado, então, na saúde da mulher, do idoso, da criança, na compra de medicamentos para os programas básicos de hipertensão e diabetes. Então, a população pode sim ajudar na questão da economia desses recursos. Pode também ajudar na questão da prevenção da dengue, das doenças do Aedes aegypti. Nós estamos aí com dengue, febre de chikungunya, zika, né? A febre amarela, que também é uma doença que o vetor é o mesmo, que não chegou por aqui ainda, mas que poderá ter um surto, poderá chegar, não há impeditivo nenhum. Então, todas essas doenças, elas oneram o sistema de saúde. Então, se a população fizer a sua parte, se a população pensar na prevenção, evitar, nós vamos gastar menos. Ora, quanto custa um paciente com dengue? Custa muito. Se nós pudermos evitar, melhor. Agora, o senhor, diante dessa revolução que o senhor tem defendido, o senhor tem encontrado abrigo nas escolas, né? Tem levado às escolas essa mensagem para tentar mudar o comportamento das pessoas. Nós estipulamos o público-alvo. Nós pensamos na próxima geração de condutores. Os nossos estudantes secundaristas, as escolas têm tido muito interesse em discutir essa problemática. As comunidades também, os condomínios, as associações de bairros, eles têm discutido muito isso. E quando você apresenta os dados à população do custo saúde, do custo trauma, do custo evento com moto, a população toma um susto, porque eles não imaginam que uma prótese ortopédica, por exemplo, pode chegar a custar R$80 mil uma prótese ortopédica. Então, esses são dados que a população muitas vezes não entende. Por que falta dinheiro para a saúde? Porque nós estamos sangrando a saúde e os recursos com esses eventos todos que são perfeitamente evitáveis. O comportamento das pessoas pode fazer diferença? Só no carnaval que passou, por exemplo, nós tivemos no Hospital de Nossa Senhora da Glória o atendimento a 24 acidentes com moto. Esse é o grande desafio. No USE a situação não é diferente. Nós tivemos no USE exatamente 55 acidentes com moto. Nós tivemos um número de eventos com balas e facas, né, os baleados e esfaqueados, a violência urbana, maior do que o ano passado, né, também é um evento que pode ser evitado. E esses números se elevam muito se você colocar na conta os eventos com as síndromes febris oriundas das doenças do Aedes aegypti, dengue, chikungunya e zika. Então, veja, você pode evitar essas doenças febris, né, com prevenção, evitando água empoçada, fazendo o dever de casa, evitando terreno baldio com algo que reserve água para a proliferação do mosquito não acontecer. Quando você não faz isso, a doença vem e aí o custo de saúde dispara, né, e vai faltar dinheiro em algum canto, sabe, Messias? O que a população tem que entender é isso. Não, os recursos não são ilimitados, essa ideia de recurso ilimitado não existe mais. A população precisa entender que não é porque é público, é ilimitado. É limitado. O recurso é esse. E nós temos que procurar sobreviver com esse recurso. É como o orçamento da nossa casa. Tem aquele dinheiro para fazer tudo. Se você começa a gastar demais, vai faltar para algum lugar. Ok. Muito obrigado, doutor Marcos Kruger. Eu encerro essa entrevista porque ele tem que correr para mais uma cirurgia. Muito obrigado, Messias. À disposição sempre. E o TCE na TV de hoje fica por aqui. Mas o programa segue na internet e basta acessar www.tce.se.gov.br. Outras opções pelas rádios web da Corte de Contas Sergipana e da Câmara de Vereadores de Aracaju. Sempre nos horários de meio-dia e às 6 da tarde. Um ótimo fim de semana. A gente volta a se ver na próxima sexta-feira. E eu espero você!